Fala, devs, vamos continuar aqui. Eu vou apagar essa parte aqui, tá? Que é da aula anterior. E vamos continuar aqui, ó. End, lógico. End significa e, né? Em inglês. E aí vamos pensar no seguinte aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, const n1, vou colocar 5 e const n2 igual a 10, tá? Novamente. E aí eu vou colocar aqui, ó, console log. E vamos utilizar o operador i, que a gente usa dessa forma, tá? End, né? E aí como é que a gente faz, ó? Aqui, novamente, o retorno vai ser true ou vai ser false, certo? Ele vai sempre retornar esses valores pra gente. Então, vamos pensar no seguinte, ó. Eu vou usar um pouquinho do que a gente aprendeu na última aula e vocês vão compreender melhor. Se liga, ó, o que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui, ó, 5, ele é maior que 10. O resultado a gente já sabe, né? É false, porque 5 não é maior que 10. E depois eu vou colocar aqui assim, ó, opa, botei errado. E 10, ele é maior que 5. E aí vamos ver o que vai acontecer, ó. Vamos por etapas, ó. Eu estou fazendo duas perguntas, o console só está retornando uma pra gente, tá? Então vamos lá, vamos entender o que ele está fazendo aqui, ó. Primeiro eu perguntei para ele o seguinte, ó. 5 é maior que 10? Falso, né? Porque 5 não é maior que 10, então vou colocar aqui, ó. Primeiro resultado, falso. Aí depois eu fui lá e perguntei para ele de novo. 10 é maior que 5? É verdade, né? Segundo resultado, verdade. Aí o que está acontecendo? O i, ele pegou o primeiro valor aqui, né, que é falso, e depois ele pegou o segundo valor, que é verdade. O i é o seguinte, quando eu colocar o i, eu quero que as duas coisas sejam verdades, tá? Sempre que as duas forem verdades, o retorno disso, coloca aqui, ó, retorno do i, falso. Nesse caso aqui, tá? Por que será falso? Porque aqui, ó, deixa eu colocar assim, para separar. Por que o resultado desse retorno aqui é false? A gente já está vendo ali, ó, falso, né? Porque o primeiro foi falso e o segundo foi verdade. Só que para o retorno do i aqui ser verdade, as duas têm que ser verdade. Aí um exemplo, eu vou colocar aqui no maior igual, no maior eu vou colocar igual, certo? Opa, aqui ó, maior igual. Na verdade não, eu vou colocar só maior aqui e vou colocar um 10 aqui. E aí eu vou mudar um pouquinho aqui a operação para a gente poder entender, tá? Maior igual e aqui maior igual também. Na verdade, eu fiz errado aqui, né? Eu coloquei os valores, eu não coloquei o N1 e o N2. Mas não tem problema não, tá? Acho que assim até fica melhor. Eu vou apagar isso daqui, até ficar melhor assim, ó. Vamos lá, ó. O que eu tô perguntando... Aqui eu vou colocar o sinal de menor, tá? E aí vamos lá, ó. Vamos entender o que está acontecendo aqui, ó. 5, ele é menor ou igual a 10? É, né? 5 é menor ou igual a 10, né? No caso, ele é menor. Então, a primeira resultado é verdade. E aí, depois ele veio para o segundo aqui, ó. 10, ele é maior ou igual a 5? É, né? 10 é maior que 5. Então, o segundo resultado também é verdade. Então, se as duas propriedades são verdade, o retorno do i aqui é verdade. E se a gente olhar no console lá, ó, tá, ó, true. Então, é isso que é o operador i, quando as duas propriedades são verdade. Certo? Aí vamos para o segundo exemplo aqui, ó, o or, ou, né? Que é o quando a gente está falando assim, ó, ou é um ou é outro, beleza? Aí eu vou colocar aqui, ó, console.log e vou colocar, vamos botar assim, ó. Vamos pegar aquela mesma propriedade ali, só que eu vou botar para o jeito que estava no início, ó. 5 é maior que 10 e 10 é maior que 5. Só que no lugar do i aqui eu vou colocar o ou, que é esses dois tracinhos aqui, tá? E aí vamos lá, eu vou apagar aquele console ali, só para ele não ficar atrapalhando aqui, beleza? E aí, na verdade, eu vou só comentar, tá? Porque, sei lá, deixar comentado aqui. Vamos lá, ó. Eu tô perguntando para ele o seguinte aqui, ó. 5 é maior que 10? Qual é o resultado? Deixa eu copiar aqui embaixo pra gente ir anotando, ó. 5 é maior que 10? Não, né? Então isso aqui é false. E aí depois eu perguntei, 10 é maior que 5? É verdade, né? Porque 10 é maior que 5. Só que aí o retorno do ou, qual é a condição dele? É que pelo menos um seja verdade. Então aqui, ó, tem um verdade aqui, então aqui o retorno é verdade. Mesmo que tenha um falso, porque ele está falando assim, ó, ou é um ou é outro. Se pelo menos um desses for verdade, então o retorno é verdade, certo? Por exemplo, eu vou mudar aqui a operação agora. Vou botar aqui, ó, 10 é maior que 5, ou seja, o primeiro é verdade, né? E vou colocar no outro, 5 é maior, né, do que 50, e o resultado é true. Por quê? Porque pelo menos um desses foi verdade, ó. 10 é maior que 5, não é? Então isso aqui é verdade.
E 5 é maior que 50? Não, é falso. Só que pelo menos esse foi verdade. Então o retorno do ou aqui vai ser true. Porque basta que 1 seja verdade. Beleza? Então é essa a diferença, né, do i pro ou, né? O i os dois tem que ser verdade. E o ou tem que pelo menos um dos dois ser verdade. Beleza? Eu sei que parece um pouco confuso, tá? Mas quando a gente estiver vendo na prática como é que a gente vai usar isso, vai ficar melhor. O not, lógico, né? O not é o mais fácil de todos. É a gente mudar o valor. Exemplo, eu vou colocar aqui, ó, true. Vamos apagar aquele valor ali, ó. Comentar ele, né? Olha o que eu coloquei aqui, ó, true. Eu vou até botar assim, ó, N1, verdade. E vou colocar aqui true. Opa, const N1, verdade. Oh, meu Deus. Tô viajando, tá. Const verdade igual a true. E aqui eu vou passar o verdade. Aí se liga, ó, qual é o retorno de verdade? É true, né? Porque eu defini aqui que ele é true. Aí o que significa o not lógico? É você negar aquela operação. Então se eu estou dizendo que ele é true, se eu colocar uma exclamação aqui antes dele, ó, o que vai acontecer? False. Ué, mas a gente não definiu o que era true? Definimos. Só que é isso que é o not lógico. É você negar aquela operação. Às vezes a gente quer saber, exemplo, sei lá, uma coisa que não é igual a outra. A gente não quer, sei lá, tipo... Que nem a gente viu, né, na aula anterior. Quando a gente quer negar alguma operação, a gente coloca esse sinal aqui, certo? Então, se eu definir que isso aqui era true e colocar a exclamação, ele vai trocar o sinal. Se aqui fosse false, ó, o retorno seria verdade, né? Porque eu estou negando que isso aqui é false. Eu estou trocando o sinal dele. E isso aqui a gente vai usar bastante, tá? Principalmente quando a gente estiver utilizando o framework, por exemplo, no React, a gente usa bastante isso daqui, tá? Mas enfim... Claro, depende do que você quer fazer, né? Mas enfim. E aí, por último, combinação entre os operadores, tá? Eu vou pegar aqui, ó, pra gente não enrolar muito, vou pegar essa operação do ou e pegar a de cima ali do i, tá? Aqui dentro. E vou colocar aqui assim, ó, i, isso daqui. E aí eu vou colocar um parênteses aqui, tá? Pra ele deixar bem separadinho. Aí, pronto. Vamos lá. Vamos entender o que tá acontecendo aqui, tá? Na verdade, eu vou... Vamos deixar só esse i aqui assim, ó, pra gente não complicar muito. Vamos lá. O que está acontecendo aqui, ó? Eu estou fazendo primeiro essa pergunta, tá? Porque tudo que tiver dentro de parênteses vai ser resolvido primeiro. Deixa eu apagar esse outro console aqui e vamos tentar entender aqui, ó. Eu estou perguntando aqui para ele, ó. Vamos por partes, né? Primeiro eu estou perguntando isso, ó. 10 é maior que 5? É, né? É verdade. Então eu vou colocar aqui, ó. Verdade. Agora vamos pro segundo, né? Que é esse daqui, ó. 5 é maior que 50? Não, né? 5 é menor. Então isso aqui é false. Beleza? Vou botar em português, né? False. Então qual é o retorno desse ou aqui? Se eu tenho um verdade e um falso, qual é o retorno desse ou aqui? É verdade, né? Por quê? Vou botar aqui, ó. Retorno. Por que o retorno é verdade? Porque no ou basta que só um seja verdade, né? O primeiro aqui não é verdade? Então o retorno disso aqui tudo vai ser verdade. Beleza? Então isso daqui tudo, ó, é verdade, beleza? A gente já pegou isso daqui, o retorno. Agora vamos para o segundo. Ó. Ele veio aqui e botou um i, ó, uma condição de i. Ou seja, quando eu tenho o i, tudo que tiver aqui tem que ser verdade e tudo que tiver aqui também tem que ser verdade, tá? Então vamos lá, ó. Aqui eu vou colocar, ó, vamos primeiro para essa operação aqui, ó. Essa operação, não, vamos para essa aqui, né? O retorno daqui já é verdade, né? Que a gente pegou ali, então eu vou colocar aqui, ó. Primeira, verdade. Agora bora para a segunda. 5 é menor ou igual a 10? É, né? Porque 5 ele é menor que 10. Então ele já está batendo essa condição. Então eu estou colocando aqui, ó, segunda verdade também. E qual é o retorno disso daqui? O próprio console já está dizendo para a gente, né? É true. Porque quando eu tenho o i aqui, ó, ele vai dizer se isso daqui for verdade e isso daqui também for verdade, então o retorno é verdade. Mas aí vamos mudar aqui. Eu vou trocar o menor igual para maior. E aí o que vai acontecer? O resultado aqui deu false. Por que deu false? Porque 5 é maior que 10? Não, é falso, né? Então aqui eu troco, ó, falso. Essa condição foi verdadeira e essa condição foi falsa. Nesse sentido aqui, o i, os dois tem que ser verdade. Se eu tenho um falso aqui, já foi. Então aqui vai ser, o retorno vai ser falso também. Então é basicamente isso, tá? Eu sei que pareceu um pouco confuso e tal, porque são muitas operações, né? Na verdade, isso daqui é matemática pura, tá? Se você botar aqui, ó, raciocínio lógico. Isso aqui é matemática pura, tá? Se liga, ó. Cadê? Operadores. Se você for pesquisar aqui, ó,
Tudo isso aqui, ó, verdade, verdade, verdade. Tá vendo? Isso daqui ele tá comparando o i, ó. Quando os dois aqui, ó, verdade, verdade, o resultado é verdade. Quando, quer dizer, aqui, deixa eu ver, aqui é o ou, ele tá dando exemplo do ou, que é esse daqui que a gente viu, ó, or. Aí tem os outros aqui, ó, tem o, cadê? Ah, aqui tem vários, né, aqui, ó, o i, o ou, sim, então, esse sim, então aqui a gente vai aprender depois também. Mas enfim, isso daqui é pura matemática, tá? Então, se vocês tiverem um pouco de dificuldade aí, é natural, tá? Mas quando a gente estiver aplicando isso no código, na vida real e tal, vai ser um pouco mais simples, tá? A gente não vai ficar fazendo operações matemáticas, né? Mas pra gente entender o core aqui, né, o início de tudo, a gente tem que trabalhar desse jeito, beleza? Mas eu prometo aí que na próxima aula a gente vai começar a ver um pouco mais de código sem ter tanta matemática assim. Eu sei que é chato e tal, mas vai melhorar muito, beleza? Mas se você pegou tudo aqui certinho, eu tenho certeza que você vai avançar muito. E a próxima aula vai ser de prompt. Finalmente a gente vai ver alguma coisa na tela aqui no navegador em vez do console, beleza? Então eu te espero lá. Até mais.